te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre, pra sempre, pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre.
Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, nome que é maior que todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra.
seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queria abençoar a sua vida com essa mensagem importante aqui, que também faz parte do culto ao Senhor Jesus. Nós que estamos agora nos adaptando ao culto em nossos lares, através da tecnologia, recebendo mensagens de homens de Deus, também gostaria de falar para você que é importante que nós continuemos cultuando ao Senhor com adoração, com oração constante, com jejum, ouvindo a palavra, recebendo, nos alimentando da palavra, mas também adorando ao Senhor através do instrumento das ofertas e dos dízimos. Gostaria que você atentasse para os números de conta da nossa igreja no rodapé, onde ali você pode estar usando a tecnologia, usando o QR Code, ou fazendo transferências, e assim trazendo as suas ofertas, os seus dízimos. E ainda que esteja longe da igreja, a igreja física, nós somos uma igreja espiritual, nós estamos ligados em um corpo, e é bíblico, e é necessário, é importante, é fundamental, é vital para a nossa vida espiritual, consequentemente a nossa vida financeira, que nós continuemos honrando ao Senhor com nossos dízimos e ofertas, não por peso, não por obrigação, não por tristeza, mas com alegria, como a palavra determina, que nós viemos a provar dos milagres do Senhor nesse tempo de incertezas, de preocupações, onde as dúvidas em relação à nossa vida financeira, elas crescem, mas o Senhor é o Deus provedor. Nós bem sabemos, quando nós nos fidelizamos ao Senhor com nossos dízimos e ofertas, Ele responde do alto, com as janelas do céu, com os milagres, com as provisões, com as novas ideias, com os novos insights, e assim nós prosperaremos nesse tempo de crise, pelo poder que há no nome de Jesus. Mais uma vez, se atente aos números de contas da igreja, no rodapé aí do seu vídeo, e também através do QR Code, e assim você pode estar adorando ao Senhor. Deus te abençoe em o nome de Jesus. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Quero amar o que Tu amas, quero estar onde Tu estás, num coração igual ao Teu, num coração igual ao Teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus.
Jesus em mim. Eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Graças a Deus, a paz do Senhor mais uma vez para os irmãos que estão em casa, os crentes no Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão da nossa igreja, os que não são também. Nós cremos que essa mensagem ela é direcionada nessa noite de quarta-feira, nessa quarta profética, direcionada a toda a igreja do Senhor Jesus através da tecnologia, onde nós aqui estamos fazendo uso desse importante meio de comunicação que agora nesse período tem crescido bastante, oportuno para um período no qual nós estamos vivendo de quarentena, de isolamento, e aqui nós estamos trazendo essa mensagem do Senhor. É um privilégio, uma alegria muito grande trazer a responsabilidade de trazer uma mensagem que traga cura, traga refrigério, traga descanso ao seu coração. Amém? Portanto, fique bem atento, evite qualquer tipo de distração, para que você possa assimilar e que essa mensagem venha trazer nutrição espiritual à sua vida. Amém? E que você possa aí passar por esse período fortalecido. Amém? E que nós saiamos do outro lado, digamos assim, fortes, firmes, saudáveis e com saúde, né? Amém. Nós iremos ler aqui no livro aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, onde nós falaremos sobre a manutenção da fé. Durante esse período onde nós estamos em casa, onde nos foi limitado estar na igreja de forma presencial, adorando, nos abraçando, muitas pessoas têm uma certa dificuldade. Nós presenciamos que muitos irmãos, muita gente nos ligando, muitos testemunhos de pessoas que estão com sérias dificuldades em permanecer firmes, permanecer crentes, durante esse período onde as incertezas vêm, as dúvidas, o tédio muitas vezes. Isso vem com o propósito também de minar, de extrair, de sugar a fé, a posição, a postura, o trato espiritual. E muitas pessoas têm sucumbido, muitas pessoas têm ligado para nós, pastores, os pastores aqui da igreja, pedindo socorro, que não estão conseguindo viver uma vida espiritual durante esse período, estão se abatendo, estão pecando, estão se entregando às circunstâncias. E aqui eu quero trazer uma mensagem importante para você, porque quando nós um dia fomos alcançados pelo Senhor, quando um dia o Evangelho alcançou o nosso coração, essa mensagem, esse ato, essa ação,
ela tem que transpor qualquer tipo de dificuldade que nós venhamos a passar durante a nossa vida secular. Então, nada é mais importante, nada pode ser mais preocupante do que nós perdermos a fé. Perdermos a fé. Nada nesse mundo pode ameaçar o que você já recebeu, a revelação, que nada pode ser mais precioso do que isso. Então aqui o escritor aos Hebreus, nós não sabemos exatamente quem é, fala da seguinte forma. Eu quero trazer 3 pontos importantes nessa mensagem, para que você possa ruminar essa mensagem durante esses dias, e assim você fortaleça a sua fé. Fortaleça a sua fé. Versículo 23 fala da seguinte forma: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A palavra retenhamos, a palavra reter é guardar, é cuidar desse entendimento, cuidar desse tão precioso entendimento que nós temos a respeito da fé. Retenhamos a confissão da nossa esperança. Reter é ter cuidado para que não venha vazar, para que não venha a ser extraído aquilo que um dia você recebeu. Porque muitos estão preocupados, irmãos, muitos estão imensamente, as mídias ajudam para com isso. Muitos estão totalmente aterrorizados com a questão do vírus, do coronavírus, com todo esse problema. Muitos estão preocupados com a sua vida financeira, com a questão econômica. Mas nós precisamos entender, irmãos, que reter a fé, ela transpõe a toda e qualquer circunstância, ela tem que ser regada, cuidada durante toda a nossa vida, toda a nossa conduta cristã. Reter a fé, irmãos, é algo vital. Reter essa confissão que um dia nós fomos até um altar de uma igreja, nos arrependemos, recebemos Jesus em nosso coração, recebemos o Espírito Santo, somos ministrados através da palavra. E a grande preocupação nesse tempo, em meio a essas circunstâncias, é que você venha a guardar o bom depósito, guardar esse entendimento em dias difíceis, porque fiel é aquele que nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele mesmo nos recomendou que haveriam dias difíceis, dias de aflição. E assim nós estamos vivendo. Você pode estar vivendo dias terríveis aí, mas em nenhuma circunstância pode ameaçar, pode trincar esse compartimento onde você guarda essa confissão. Nada no mundo, meus irmãos. Então, esse primeiro ponto eu queria destacar, que você venha a reter firme, se manter firme, uma postura. Nós não sabemos quando vai terminar o isolamento, nós não sabemos quando esse vírus irá ser controlado aqui no Brasil e no mundo. Não tem ainda uma previsão lógica. Mas para aqueles que receberam Jesus como seu Senhor, nós vivemos além de qualquer circunstância, nós vivemos com a esperança muito maior do que o final do vírus, o controle do vírus. Nossa esperança, ela transpõe tudo isso. A nossa esperança é que nem mesmo a ameaça da morte, a mortandade, os perigos desse vírus venham a roubar a nossa confissão. O cenário é ameaçador, as nações estão aterrorizadas, o mundo está prostrado diante dessa quão grande ameaça. Mas quando nós temos em nosso coração uma certeza, e essa certeza vem através da fé e é algo totalmente espiritual. Quando nós temos uma certeza, o coronavírus vai ser controlado mais cedo ou mais tarde.
mas nós estaremos convivendo com problemas muito maiores ainda. Os dias são maus, e a Bíblia também nos avisara sobre isso. Os dias maus, onde o balançar da figueira já está sendo exercido, onde realmente nós veremos aqueles que servem, aqueles que não servem, aqueles que são crentes de verdade, aqueles que optaram em viver uma vida santa, abrindo mão do pecado, abrindo mão da mentira, sendo fiel ao seu lar, sendo fiel a essa aliança conquistada na cruz do Calvário. Então, irmãos, diante dessa ameaça, o primeiro ponto: exerça essa retenção, exerça essa firmeza sobre aquilo que você um dia confessou, porque o Senhor é fiel e Ele nos prometeu, como está escrito, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livrará de todas elas. Irmãos, é o momento oportuno de nós tratarmos essa manutenção. Nós estamos no período que nós precisamos fazer o devido cuidado com a nossa conduta espiritual. O estresse aumenta nesse período, as preocupações, a convivência do lar, muitas vezes. Os números são terríveis em relação à violência doméstica, a abusos a crianças diante dessa quarentena. As pessoas ficam convivendo em um certo desequilíbrio. Existe um desequilíbrio na sociedade nesse momento. A sociedade brasileira, eu quero me prender ao Brasil, que é onde eu vivo e conheço bem, vive um contexto de desequilíbrio total. E a mídia e a política contribui para esse desequilíbrio, quando deveria ser ao contrário. Quando deveria ser ao contrário, os órgãos governamentais deveriam trazer um equilíbrio, um cuidado para com a sociedade, mas agem de forma contrária. As mídias nem se falam, porque elas tratam de trazer o terror, implantar o caos, tornando-se maior ainda do que de fato é. Mas nós, como crentes no Senhor Jesus, nós não podemos nos comportar de tal forma. Nós temos uma certeza, nós temos uma convicção, e nada pode roubar, nada pode abalar. Por isso que a recomendação é: retenhamos firmes. Primeiro ponto, retenha, irmãos, resista aos pensamentos, resista às dúvidas. Tome a mão da sua esposa, da sua família, da sua mãe, do seu irmão. Dê as mãos na sua casa. Na hora que você for dormir, adore ao Senhor. Clame ao Senhor, arrependa-se. E ore ao Senhor dizendo: Senhor, eu estou firme contigo. Senhor, um dia eu fiz uma aliança contigo, onde eu estaria passando por qualquer situação, mas eu não vou abrir mão da confissão dessa esperança. Segundo ponto, no versículo 24: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós não estamos na igreja física, nós não podemos estar na igreja, mas nós somos uma igreja espiritual. Nós temos uma ligação em espírito. Nós temos uma unidade. Nós precisamos considerar toda a igreja como membros. Faz dias que eu não vejo o pastor Franklin, só vejo eles nas ministrações, no pastor José Pedro, os músicos, muitos irmãos da igreja. Às vezes eu estou lá em casa, fico lembrando dos irmãos da igreja, como eles estão, como a igreja está passando, como os irmãos estão
se comportando nesse período tão difícil, porque eu, como pastor, que já tenho uma certa experiência na fé, também sofro as ameaças, os impulsos na minha mente, no meu corpo, e às vezes tenho dificuldade também. Mas quando eu volto para a palavra, quando eu tenho já esse cuidado, eu trago ao meu coração aquilo que me traz esperança, e o meu coração logo se acalma. Eu descanso, respiro fundo por 3 vezes, olho para a minha família, olho para a minha esposa e digo: o Senhor tem guardado a minha casa, o Senhor tem me dado os devidos livramentos, não só agora em períodos de pandemia, mas o Senhor tem me dado os livramentos por toda a minha vida, onde situações eu já passei de ameaças de morte, perigos de morte, mas o Senhor tem me guardado. O Senhor tem guardado os meus pastores, o Senhor tem guardado os meus irmãos, o Senhor tem nos guardado, e nós podemos gritar em alto e bom tom: até aqui o Senhor tem nos ajudado, irmãos. Nós estamos orando, irmãos, insistentemente para que esse vírus não alcance os irmãos da igreja. Infelizmente, alguns amigos, algumas pessoas até mais próximos já sucumbiram, mas mesmo mediante a qualquer circunstância, irmãos, nós continuaremos dizendo: o Senhor é bom, o Senhor tem um controle sobre todas as coisas, e Ele é o dono da vida, irmãos. Ele é o que dá e que tira, e nós não estamos limitados a essa condição física, porque nem a morte pode nos separar das mãos do Senhor. Então tudo isso, irmão, lembrar de tudo isso, exercer tudo isso, é manutenção de fé nesse período tão ameaçador, não somente ao nosso corpo físico. Os irmãos às vezes questionam: pastor, mas desde quando começou esse lance de pandemia, eu não parei, irmãos, não parei, eu tenho que ir me movimentando, vou ali, vou na casa da minha mãe, mas desde o início eu estive orientando todos eles sobre os cuidados que o vírus viria, que nós precisaríamos estar totalmente cuidadosos com a máscara, com álcool gel, com os cuidados, com o isolamento inteligente. Infelizmente eu discordo do isolamento ignorante, guardando as pessoas que têm realmente risco, maiores. Mas, irmãos, eu não parei um minuto, usando máscara toda hora, fazendo a minha parte. Mas, irmãos, eu continuo profetizando, eu continuo liberando palavras de fé, palavras de bom ânimo. Não vou me submeter ao jugo do coronavírus, irmãos. Não vou me submeter ao terror que ele vem trazendo a uma sociedade, o medo está instalado, porque além da ameaça física, nós temos medo, irmãos. É todo mundo agora se tocando com o cotovelo. Nossa igreja, que é acostumada aqui a abraçar, dar as mãos, nós estamos impedidos, não sei por quanto tempo. Temos medo que o nosso corpo físico venha a ser tocado e soframos. Mas, irmãos, existe um medo muito maior que nós devamos ter. É que nós sejamos infectados em nosso espírito através do pecado novamente. Um dia nós fomos lavados, curados completamente pelo pecado através do sangue de Jesus. Mas se nós não fizermos a devida manutenção, irmãos, o pecado vai entrando através de pequenos pensamentos, pequenas dúvidas, e vai entrando e vai minando a nossa fé. E vai minando a nossa fé, quando o versículo diz: retenhamos firmes. É um cuidado de manutenção, irmãos, porque aqui você não está orando com os irmãos, você não está com louvor adorando, com a música muitas vezes não tem, com o pastor aqui orientando, dando bronca, doutrinando. Talvez seja muito mais difícil manter a fé, a manutenção da fé, nesse período, nesse momento de isolamento, onde nós nunca vivemos tal situação. É um test drive
para a nossa fé. Então, irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Nós vamos passar por tudo isso. E nós sairemos mais crentes, com experiências. Irmãos, eu já tenho muitas experiências para contar quando os cultos voltarem, nas pregações, eu tenho testemunhos maravilhosos. Tenho testemunho para 2 anos seguidos, irmãos, do que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, no meu coração, na minha mente, na minha fé, nas minhas convicções, no modo de eu me comportar com as pessoas, no modo onde muitas vezes o modo até como eu oro ao Senhor. Experiências, irmãos. Permita viver experiências nesse momento. Porque a proposta também é roubar a tua fé. E assim eu tenho ouvido, sentido muitos irmãos, tanto da nossa igreja como de outras igrejas, sucumbindo, caindo, irmãos, literalmente, nesse período. Então eu quero trazer essa mensagem de alerta, de cuidado, através desse texto, onde o primeiro ponto fala: retenhamos firmes a nossa convicção, a nossa confissão. Segundo, consideremos-nos uns aos outros. Ligue para o seu pastor, está com dificuldade, ligue para o seu líder, está com dificuldade, ligue, irmãos. Mande mensagem: pastor, estou precisando de uma oração, estou precisando de uma ajuda, estou sentindo isso, estou com determinadas dúvidas. E ali você vai receber uma orientação, uma oração. Não perca os cultos que estão sendo gravados aqui, irmãos. Pastor Pedro, José Pedro, apóstolo José Pedro, pastor Frank, pastora Chara, pastora Dani, pastor Pedro Ferreira, os músicos, adoração. Continue, irmão, se alimentando da palavra. Segundo ponto, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos. Nós precisamos, irmãos, nesse nosso momento, nos estimularmos. O que é o estímulo? O músculo físico, quando ele está atrofiando através da idade, através do sedentarismo, nossa musculatura ela tem uma tendência a atrofiar. E como fazer com que essa musculatura ela se fortaleça? Através do estímulo, do exercício. Então é preciso, irmãos, que nós venhamos a nos estimular, a exercitar o amor uns com os outros, dizendo: meu irmão, nós vamos passar, fique firme, não esmureça. Aos irmãos que lidam com comércio, os pequenos empreendedores, os comerciantes, os autônomos, estimule novas ideias, planeje, projete, ainda que você não tenha muito recurso nesse momento, mas não pare de idealizar, irmãos. Essa quarta profética, eu quero deixar isso no seu coração: não pare de projetar, não desamine com os projetos, talvez eles estejam agora só pausados, mas o Senhor vai te dar estratégias novas. E nós cremos que a economia do Brasil, ela vai ser a economia mais rápida em crescimento mundial depois desse período. Eu estou orando pelo ministro da Economia, pelo presidente, onde nós viemos a ter de forma inteligente ações para que a economia do Brasil, que é um país de alto potencial, e nós continuaremos sendo, meus irmãos. Nós estamos vivendo um período de libertação no Brasil. Isso é muito grave, irmãos, é muito sério. Nós viveremos dias felizes no Brasil de libertação, irmãos. Por isso, não pare de estimular a fé, o amor e as boas obras. Continue com as boas obras. As boas obras, irmãos, as boas obras, onde a Bíblia fala de boas obras, isso abrange muita coisa. Tanto abrange a obra social, de fato, literalmente, onde você continue ligando para sua mãe, para o seu irmão da igreja, que esteja precisando de alguma coisa, cesta básica, o que for preciso, uma palavra. Essa é a hora de nós darmos as mãos espirituais, para passarmos do outro lado, para passarmos esse período difícil. Então precisamos que nós viemos a nos considerar como igreja, que nós temos um corpo, e o corpo está ligado com ossos, com musculatura, com nervos. Nós somos um corpo, irmãos.
Por mais que você esteja distante nesse momento da sua comunidade, da sua igreja, você está inserido no corpo, onde tem uma liderança, onde tem homens e mulheres compromissados em ver você bem, em ver você saudável, em ver a sua fé estável. E no versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixando a vossa congregação, a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes, admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Esse ponto aqui no versículo 25, irmãos, nós precisamos atentar para o cuidado de não nos deixarmos de nos congregar. Nós temos uma igreja, nós temos uma liderança, nós temos um modelo de culto, e aqui nós estamos nos adaptando com todo o cuidado, com toda a tecnologia, para levar até você uma mensagem clara, uma palavra que alcance teu coração, para que você não deixe de congregar, você está inserido na congregação. Então não abra mão disso, irmãos. Você tem uma igreja, você tem pastores. Não fique dando ouvidos a qualquer vento de doutrina, porque agora está aparecendo, meu irmão, níveis de pensamento de toda e qualquer espécie. É tanto nível de previsões, de áudios que mandam para mim, que o mundo vai acabar, que está vindo aí 3 dias de noite, 3 dias de escuridão no Brasil. E é necessário que nós viemos a trancar as portas. Irmão, é tanta coisa que está aparecendo. E nós muitas vezes em casa, na monotonia, ficamos ouvindo e absorvendo tanta informação, irmãos. Quando nós precisamos de fato é nos mantermos firmes, como os discípulos, como aqueles povo onde o apóstolo Pedro pregou e ganhou mais de 3.000 almas, e aquele povo, eles se mantiveram firmes, constantes na doutrina dos apóstolos, e se mantiveram na doutrina dos apóstolos. É necessário que nesse período difícil você se mantenha sobre aquilo que você aprendeu aqui na igreja, sobre o que o apóstolo já lhe ensinou, o que os pastores. Você jovem, continue guardando o seu corpo, que é morada do Espírito Santo, e que um dia você vai apresentar esse seu corpo de forma irrepreensível ao Senhor. Continue guardando, jovem, você moça, continue se guardando, nesse período onde vem carência, onde vem solidão. Não dê ouvidos a vozes que Satanás vai infiltrando para querer suprir qualquer tipo de afetividade. Você pai de família, mãe de família, atente para esse momento. Atente bem para esse momento. Aproveite esse tempo para que você venha construir um lar mais saudável, não um lar mais problemático. A tendência sistêmica, mundo, diz que nesse período a violência doméstica aumenta, os divórcios, os problemas em casa, mas isso acontece para aqueles que não têm, irmãos, esse norte onde nós temos. Onde é um momento, muitas vezes, que nós tenhamos que controlar a nossa língua, exercer o controle, o domínio próprio, em dias difíceis, dias de nervosismos. Então, tudo isso, irmãos, faz parte para aqueles que continuam firmes na congregação. Continuo falando e quero fortalecer isso mesmo no seu coração. Você está congregado, você não é ovelha sem pastor. Você está em casa, nós estamos aqui, nós estamos em espírito porque nós estamos impossibilitados de estar aqui na igreja física, mas nós estamos juntos na igreja espiritual. No nosso caso, a comunidade, o ministério apostólico 100% trigo.
como também nas Assembleias de Deus e tantas outras igrejas que estão vivendo do mesmo modo, mas você que está me ouvindo, membro da 100% Trigo, você tem uma igreja, irmãos, e a sua igreja está viva, a igreja do Senhor não está parada. Esses monstros aí, que são contra a igreja, pensam eles que a igreja está sendo abatida, fechando as portas da igreja, muito pelo contrário. Nós estamos aqui numa expectativa, irmão, maravilhosa. Eu tenho uma expectativa maravilhosa pós-pandemia. É que as igrejas não irão compor. É bem verdade que no início irão flexibilizar a abertura das igrejas de forma limitada, mas se for preciso a gente faz 10 cultos num dia, não tem problema. Mas eu sei, irmãos, que virão muitos e muitos e muitos e muitos, em busca de uma cura, não por qualquer tipo de vírus, mas em busca de uma cura espiritual, irmãos. O nível de cura está brotando, novo, irmãos, nós cremos que está acontecendo algo muito novo em meio à igreja, onde a igreja vai se tornar muito mais forte do que antes, irmãos, porque os dias do Senhor estavam às portas, irmãos, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha a orientação, e a orientação aqui do escritor é: retenhamos firmes a nossa confissão, consideremos-nos uns aos outros, estimulando a fé, o amor e as boas obras, e continuando nos congregando, irmãos, porque juntos nós somos mais fortalecidos, somos mais fortes, admoestando-nos aos outros, porque os dias do Senhor está próximo. Eu tenho falado e eu nunca vivi um sinal tão palpável da vinda de Cristo. Esse é um dos principais sinais da nossa geração sobre a vinda do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, mantenha-se focado totalmente. Mantenha a sua disciplina de oração. Mantenha a adoração na sua casa com seus filhos. Mantenha-se, assim você se mantém congregando e assim fortalecendo a sua fé. Eu espero que essa mensagem traga recursos, subsídios. Você que está com a fé aí meio abalada, você que porventura tenha sucumbido de fato, caído, pecados de perversão sexual, pecado de mentira, pecado de dúvidas também. Talvez você esteja pensando: onde está Deus? Não estou ouvindo Deus. Irmãos, se todo dia você abrir a sua televisão, o seu computador, o seu celular, nas quartas-feiras, aos domingos às 18 horas, nas quartas-feiras às 19 horas, na quarta profética, nos cultos ao domingo, no YouTube da igreja, nas redes sociais da igreja, você vai ouvir Deus falar através dos homens de Deus que tem nessa igreja. Deus está falando, irmãos. Deus está trazendo orientação. É necessário que você abra os seus ouvidos e escute a orientação dos homens de Deus nesse tempo. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Os dias são difíceis, mas o Senhor tem me ensinado a ser mais crente nesses dias. O puxão de orelha do Espírito Santo esses dias em mim tem sido muito forte. Ele está me fazendo olhar de uma forma bem espiritual esses dias que eu estou passando. Tive medo, também tenho incertezas quanto à minha vida profissional, mas o Senhor, por outro lado, Ele tem me orientado de uma forma mais clara, ou melhor, eu estou compreendendo de uma forma mais clara sobre a minha vida ministerial. O quanto o mundo precisa da igreja, irmãos. Eu estou vendo o quanto o mundo, o Brasil, precisa de homens de Deus. Homens de Deus, irmãos. Não são mercenários, mas homens de Deus que têm compromisso com a palavra, que têm compromisso em ver pessoas curadas, em ver jovens sendo libertos das drogas, irmãos, em verem moças, adolescentes sendo restauradas, famílias curadas, irmãos.
Esse é o desejo do coração dos homens de Deus, da igreja do Senhor no Brasil. Por isso, irmãos, essa tem que ser a nossa preocupação nesses dias. Preocupação em não adoecer, em ter os devidos cuidados. Preocupação em nos projetar financeiramente, continuar trabalhando. Aqueles que estão trabalhando nos serviços essenciais, continuem. Aqueles que estão parados por imposição do decreto, não pare de projetar. Já estamos com quase 60 dias. Logo, logo eu sei que vai haver uma flexibilização. Se motive, irmãos. Mantenha-te motivado. Peça ao Espírito Santo para que você venha a ser motivado em suas convicções, em seus sonhos. Não entregue os pontos. Eu vejo muita gente, irmãos, dizendo: acabou tudo, não sei por onde começar para resolver o problema. Comece, irmãos, organizando a sua vida espiritual. Comece depois organizando o seu lar, a sua esposa, com seus filhos. Após isso, irmãos, volte a projetar. Independente do seu negócio, se você tem um pequeno lanchonete, você é um autônomo, seja lá o que for, irmãos, do pequeno ao grande empresário, eu quero trazer essa mensagem ao seu coração. Continue projetando. Em o nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida, que essa palavra traga refúgio e recurso para que você venha a superar esse momento onde nós estamos vivendo. A igreja continua firme, a igreja continua viva, o Ministério 100% Trigo está aqui firme e forte. Nós logo estaremos juntos aí com a nossa igreja, a igreja do centro, está lá a igreja pronta, esperando aí os órgãos liberar as igrejas, nós voltarmos às atividades. E continue, irmãos, continue orando, continue evangelizando, continue falando de Jesus, falando das maravilhas de Jesus sobre a sua vida, aos seus irmãos, porque logo, logo, irmãos, nós estaremos aí vendo, provando o grande milagre, o grande colapso de salvação na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará e no Brasil. Porque, irmãos, após a pandemia de coronavírus, nós temos problemas muito maiores. Tenho falado isso esses dias. Temos problemas muito maiores do que o coronavírus no Brasil e que mata muito mais gente, que é muito mais letal do que o próprio Covid-19. Por isso, nós precisamos estar firmes como igreja forte, igreja militante, igreja atuante, igreja espiritual e a igreja que tem peso. A igreja de Cristo, irmãos, ela tem autoridade. E muitas, eu vi alguns hereges aí falando: cadê a igreja que não faz esse coronavírus ir embora do Brasil? Cadê os pastores? Cadê esses crentes aí? Irmãos, eu continuo dizendo para você, o Senhor está guardando os seus, o Senhor está permitindo esse nível de juízo para o Brasil, mas com um propósito, para um tempo de avivamento e um tempo de alto nível de conversão. Falando-se em curva, nós veremos a curva da conversão, subindo nesses próximos dias, pode ter certeza, irmãos. A curva da conversão ela vai subir tanto, irmãos, até chegar num avivamento, um novo avivamento do Brasil, que vai mudar todo o contexto da nossa nação. É assim que eu creio, em o nome de Jesus. Quero abençoar a sua vida. Erga as suas mãos, fique de pé, erga as suas mãos onde você está na sua casa. Você que quer reconciliar-se com o Senhor agora, você que deseja entregar a sua vida a Jesus, nesse momento é possível que você faça isso. É possível, basta que você levante sua mão e confirme, juntamente com a minha oração nessa noite. Jesus, eu te apresento mais uma vez, Senhor, a minha igreja, o Ministério 100% Trigo, todos os membros da nossa igreja, Senhor, eu te apresento, todos aqueles que estão, Senhor, enclausurados nesse período tão difícil. Senhor, aqueles que se desviaram, aqueles que pecaram, que caíram, que perderam a fé,
e que nesse momento, Senhor, deseja restaurar a confissão, a esperança. Em nome de Jesus, Pai, eu te apresento aqueles que estão reconciliando agora, que o Senhor possa restaurar, guardar, renovar o ânimo, a fé, e aqueles que estão entregando a sua vida ao Senhor Jesus nesse momento. Visita os lares agora, cobre com teu sangue, Jesus. Traz um novo ânimo, um novo suprimento espiritual nesse período, para que eles venham a viver os devidos milagres, Pai, que o Senhor tem preparado para cada um de nós, e que nós viemos aqui logo logo a contar testemunhos poderosos sobre o que o Senhor tem feito em nossas vidas nesse período. Obrigado pelos teus cuidados, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor. Obrigado pelo teu amor tão grande, Senhor, que nós não conseguiremos medir. Em nome de Jesus, eu oro pelo apóstolo José Pedro, a pastora Elza, por nossa liderança, Jesus. Continuando dando sabedoria, continuando dando estratégias para o crescimento e o avanço da tua obra no estado do Ceará, no Brasil e nas nações. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. Amém. Cheguei até aqui, eu não vou voltar atrás. O meu nome ele vai mudar, ele vai me transformar. Vou morrer pra mim mesmo, sacrifício eu sou, viverei para ti, meu Senhor. Face a face, eu e você. Agora sou 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 eu e você. Eu voltei para ti, eu não vou mais fugir, nada mais me satisfaz.